Olá, queridos espectadores, que alegria tê-los aqui para mais um podcast da Igreja Batista Sol Nascente. Hoje temos um tema muito especial. Nosso tema de hoje é o Natal Além das Luzes, recuperando o significado bíblico da data. É isso mesmo, em meio à correria do final de ano, às festas, às expectativas dessa época, muitas vezes esquecemos do essencial. Esquecemos que o Natal é sobre Cristo, é sobre o Deus que veio ao nosso encontro. Então fica com a gente que hoje vamos redescobrir o Natal à luz da palavra, o verdadeiro significado do Natal. Apresentando aqui nosso time hoje, meu nome é Júlio Faro. Sou Giovanni de Souza, Williams, Prata, Jesus, André Bastos, Nosso todos da Igreja Batista Sol Nascente em Aracaju. Nosso time de pastores na nossa igreja. Pastor Givan, vamos começar pelo senhor. O que de fato significa o Natal? Qual o verdadeiro significado do Natal? Veja bem, a gente pode trazer vários significados, né? E eu vou tentar trazer alguns, né, significado. Primeiro, trazer o significado literal da palavra Natal, né, que vem do latim, natalis, que significa nascimento. Nascimento. Então, biblicamente, o Natal se refere ao nascimento de Cristo, né? É a celebração do dia em que o Eterno entrou no tempo e o invisível se tornou visível, né? E Deus se aproximou do homem. Esse é também assim o cumprimento da promessa que Deus fez através dos profetas. Por exemplo, a gente trazendo Isaías 9:6, quando diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Também ainda Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele diz: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Bom, mas vamos trazer também um significado teológico, né? Quando a gente traz o termo Emanuel, significa, né, Deus conosco, né? Lá de Isaías 7:14, e João, lá no capítulo 1, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Então, Natal significa que Deus não está distante da dor humana, não é? Ele se tornou homem e ele não nos salvou à distância. Ele mandou Jesus, o seu filho, para se transformar, se tornar homem, né? E viver como um de nós, sentir as nossas dores, as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas inquietações, para entender, né, melhor a nossa situação e cumprir o plano de Deus, né, que Deus planejou a salvação antes da fundação do mundo, e Jesus veio cumprir essa promessa que Deus fez ao longo do Antigo Testamento. Já lá no Éden, Deus promete Jesus, né, quando ele diz que a semente de que por inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente, né, da mulher, e que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Então, aqui Deus está se referindo a Jesus, e essa promessa vem sendo reafirmada ao longo do Antigo Testamento. E o Natal é simplesmente, teologicamente falando, é simplesmente o cumprimento dessas promessas que Deus fez e reafirmou, entendeu? Durante muito tempo, durante milênios, que Deus reafirmou isso. Então, a manjedoura, ela revela um Deus que se humilha, né, por amor. Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 2, né, que ele, sendo forma de Deus, ele não considerou usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e assumiu a forma de servo, né, esvaziou-se a si mesmo. Então, Jesus fez isso
para cumprir um propósito, porque Jesus veio com um propósito, e o propósito de Jesus é salvar. Infelizmente, nós vemos que lá no Natal atual, da forma como é comemorado, essa desconexão entre, entendeu, o nascimento de Cristo e o propósito para o qual ele nasceu, Pastor Giovanni, essa nova unidade. e aí a gente fica pensando nesse verdadeiro significado, né? Que o Natal significa, que o nosso entrevistador perguntou. É interessante, tem uma frase, diz assim: o infinito se revestiu de bebê. Essa questão do verdadeiro significado do Natal, essa promessa da vida de Jesus para o acontecimento mais sublime da história. A gente está falando sobre o nascimento de Jesus, né? Esse nascimento tão glorioso, sublime, maravilhoso, o acontecimento mais fantástico de toda a história, o nascimento de Jesus. Então, a gente fica pensando em toda essa situação, toda essa caminhada que o pastor fez, quando chega a falar lá em Gênesis da semente da mulher, é algo interessante. Não é da semente do homem com a mulher. Aí é que dá a encarnação do verbo, é da semente da mulher, sendo diferente o processo de encarnação, que aí o Novo Testamento vai revelar para a gente, é gerado diretamente pelo Espírito Santo. Então, ele nasce e o propósito dele é tirar toda a autoridade, né, do inimigo. Então, o Natal ele é algo maravilhoso, um acontecimento da humanidade. Justamente. Então, porque Cristo, ele nasceu com um propósito muito claro, trazer salvação. E nós não podemos separar o Natal da cruz, né? Porque foi para isso que Jesus morreu. Então, hoje se comemora o Natal, mas a gente vê que não se consegue fazer, né? Você não consegue se fazer essa conexão do nascimento de Cristo com a cruz, que foi a razão pela qual ele nasceu. Ele se fez carne, como João disse, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele habitou entre nós, ele veio para cumprir o plano divino de salvação da humanidade. Então, o Natal tem como propósito reconectar o homem a Deus. Jesus veio fazer essa reconexão. Essa conexão que foi perdida lá no Éden. O homem se afastou por causa do pecado completamente de Deus. Então, Jesus vem para fazer essa reconexão. E é justamente por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade. Eu ainda queria comentar um pouco sobre isso também, pastor André e pastor Giovanni, porque nesse período do nascimento de Jesus, tem um texto bíblico em Gálatas que diz que na plenitude dos tempos seu filho foi enviado, né? E aí essa plenitude dos tempos que Jesus foi enviado, quando você repara, fica de frente com tudo que é se falado hoje, né? Mas quando você volta um pouco na história, a preparação, vou usar essa expressão, mas Jesus tem muito a ver com isso, só para a gente entender, no palco, na verdade não é um palco, é a manjedoura, né? A manjedoura, mas a preparação que Deus, em sua plenitude do tempo, ele envia seu filho. E naquele período da história, ele escolhe e chama o povo judeu, considerado um pequeno povo, né? No sentido de tamanho, no sentido de influência geográfica, no sentido de influência histórica. Ele chama o povo judeu para exatamente o Verbo que se fez carne, a encarnação de Jesus, Jesus, o Filho de Deus, poder nascer desse povo. E além do mais, ali nós temos, né, pastor Gilvan, nós temos também o povo grego, plenitude dos tempos, o grego com sua inteligência, filosofia e o estabelecimento e divulgação de uma só língua, que era o grego, né, o grego koiné, para que o evangelho e as notícias das boas novas de Jesus pudessem se espalhar. E aí nós temos também o povo romano, que estabelece a lei, a pax romana, né, e abre estradas para que este anúncio facilitasse a chegada nas cidades. Então, plenitude dos tempos, cumprindo não só essa questão mais, eu diria, externa, histórica, mas a questão, como o pastor João falou, das profecias, patriarcas, profetas e a história de Israel. Então,
se movimentando para que ele nascesse no tempo certo. Lembrando dessa situação também. Queria só lembrar também, pastor Giovanni e André, que foram os anjos, né? Os anjos tiveram um papel fundamental. Eu fiquei me perguntando, por causa daqueles 400 anos de silêncio antes do nascimento de Jesus, por ter muitas dificuldades as pessoas terem profetas de Deus, o profeta precursor João Batista. Então eu não sei se de repente Deus disse assim, eu vou enviar anjos, porque se de repente enviar profetas não vão acreditar. Enviou anjo para para Zacarias, dizendo que ia nascer um precursor. Enviou o anjo a Maria, para dizer que Jesus nasceria dado pelo poder de Deus através do Espírito Santo. E enviou o anjo a José, que José ele quis se afastar um pouco de Maria, porque eram noivos e não tinham tido relação com homem nenhum. Era a pergunta, como é que vai isso acontecer? Quando o anjo explica. Mas o anjo convence a José e diz, não, que está no ventre de Maria. É a obra gloriosa de Deus. Por isso que é da semente da mulher. A gente crer na virgindade de Maria até o nascimento de Jesus. Não é o caso agora para se falar. E a gente vê que o Natal, ele é precedido de submissão, de obediência, de renúncia, porque a gente vê quando a gente vai na história, primeiro que o Senhor, como o senhor falou, ficou claro como Deus dirige a história, né? E Deus planejou tudo. Isso. O povo grego, a língua grega, que era a língua universal, o Império Romano, que ocupou todos os espaços da época. É fantástico. E então a gente vê como Deus dirigiu a história. E quando a gente chega em Maria e José, imagine Maria, que era uma moça, né, virgem, que não conhecia o homem, e aí ela, o Espírito, o Senhor, o anjo aparece para ela e diz, você está grávida. Como é que ela explicaria isso para José? Liberar e dar a luz a um filho, né? Como é que ela explicaria? Como que José ia acreditar numa história dessa? O poder do Altíssimo te envolverá. Olha a visão de Deus sobre o verdadeiro significado do Natal. A Bíblia de poder do Altíssimo, né? Para José entender isso. Então, mas ela resolve assumir isso e correr o risco mas a gente vê como Deus conduz as coisas, né? E Deus manda o anjo para José, né? Justamente para José não ficar com dúvida, confuso. Então Deus usa essas duas pessoas que são uma família simples, né? Uma família humilde, uma família que não era de ninguém proeminente dentre os judeus. Era uma família, ele era carpinteiro, era de origem dos camponeses. Então, era uma família simples e nós vemos que aí, o lugar onde Cristo nasceu, né, ele não importou, não se encontrou lugar na estalagem, né? Não havia um aposento para receber na hora que Maria necessitava da luz e aí eles foram parar numa manjedoura. Eu estou falando sobre história, a gente precisa dar essa fundamentação, o que significa Natal, porque a gente tem uma fundamentação bíblica e histórica, assim, bem forte. Não só dizer Jesus veio, né, e nasceu, mas essa fundamentação toda que a gente está dando. A questão do mover da história, porque a profecia de Isaías diz que ele ia nascer em Belém. Isso. E Maria estava na Judéia. Isso. Então precisava, para a profecia se cumprir, precisava da movimentação de Deus na história, né, pastorzinho? Sim, verdade. E aí, o que é que acontece? Há uma convocação do recenseamento, e que tem que voltar. E José precisou voltar para onde? Pastor, você lembra, né? Para Belém. A casa, significado casa de pão, né? E Miqueias diz exatamente isso. Miqueias 5,2 diz assim, olha, mas tu, Belém, Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Exatamente. É linda. Justamente sobre que Jesus Cristo, ele fala da pré-existência de Cristo aí, né? Ele fala que aquele que viria, ele já existia desde a eternidade.
Então já está falando da pré-existência de Jesus Cristo. Antes de Jesus nascer, já falei que Jesus Mas a gente vê, por exemplo, os profetas como Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico. Quando a gente lê o livro de Isaías, né, as profecias de Isaías, parece que Isaías era contemporâneo de Jesus, né? Como Deus, né, falou, né? Isaías viveu 700 anos antes de Cristo nascer, e como ele trouxe detalhes, assim, É chamado o Evangelho do Velho Testamento, Exato. Isaías. pequenos detalhes que Tem ele trouxe. diversas profecias sobre Jesus. Eu estava pensando, pastor, Atanásio falou que o nascimento de Cristo, a encarnação dele, é o maior mistério da humanidade. É preciso realmente de fé para poder crer e acreditar, que alguns só acreditam como um homem com muito profeta, mas nós não. Nós afirmamos aqui que a gente crê que ele é Deus que se revestiu do corpo humano, né? Então, é um mistério, mas é bem mais fácil para as pessoas entenderem, e nós vamos falar mais na frente, o Natal como é hoje. Mas o verdadeiro Natal, como a gente começou esse assunto, é exatamente a questão do nascimento de Cristo. E como, sabe, Ju, ele escolheu, eu fiquei pensando nisso, as coisas simples, chamadas pequenas. O povo judeu, Belém de Efrata, chamado Casa de Pão, mas também pequena, uma cidade pequena. Não tinha lugar nos lugares de hospedagem, então, o único lugar que tem a manjedoura. E é interessante, eu não sei se hoje nós levaríamos a nossa esposa grávida em um jumento para uma cidade para a gente fazer recenseamento. Mas tudo isso estava no controle de Deus, porque eu acredito que José pensou, eu vou deixar a Maria sozinha, está perto de bebê, né? Então, a manjedoura, lugar simples. A revelação, e depois a gente pode falar mais um pouco, dos anjos para os pastores, as boas novas, coisa fantástica, linda. Não vai existir homem algum que consiga produzir nos céus que foi produzido naquela noite. Aquela noite, os anjos fizeram um coral angelical. Não vai ter produção cinematográfica capaz de produzir. Eu visualizo, quando eu leio o texto, eu fico visualizando os pastores, homens, quando eu estava falando da simplicidade, chamado de simples, não era um pescador, não era do palácio, do império, não era um cobrador de impostos, era homem simples. E eles tiveram, Deus, ele arma essa festa de Natal à noite, com os anjos cantando. E a gente vê que quando os anjos aparecem, eles se assustam, inclusive, né? Quando eles se assustam, mas os anjos dizem, não tenham medo. Né? Então, o Natal nos leva a sentir também segurança, né? Aquela mensagem, como você falou, aquela mensagem dos anjos, né? É que a cidade de Davi nasceu hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, veja bem, os anjos trazem, né, todos os títulos, né, Salvador, né, que é Cristo o Senhor. Então, é uma mensagem muito poderosa. Os evangelhos se encarregam de dar para a gente essa magnífica história. Eu estava aqui escutando e eu estava tentando resumir o que eu escutei em 3 palavras. Sim. E eu acho que eu consegui resumir em nascimento, cumprimento de promessa e salvação. É isso, né? Isso mesmo. Tudo bem. Tô sabendo. Pastor Williams, qual a conexão que o senhor faria do Natal como hoje ele é comemorado para o Natal à luz da Bíblia? Existe essa conexão ainda ou essa conexão se perdeu totalmente ou se perdeu parcialmente? Então, nós estamos diante de uma situação e os próprios símbolos e adereços de Natal que nós vemos hoje, eles foram criados bem depois, muitos anos depois. E aí, a conexão está cada dia mais distante, muito distante. E não foi o caso, eu queria pegar a história dos magos que vieram adorar a Jesus para tentar responder essa pergunta e tentar levar também os nossos ouvintes a uma reflexão.
Então, o texto diz que os magos estavam na Pérsia, possivelmente a 10 quilômetros, e eles veem a estrela. Eles eram astrólogos, e eles sabem que aquela revelação daquela estrela para tinha a ver com o Messias. A Bíblia não dá para dizer tudo, porque senão não caberia toda a história. Mas há uma possibilidade deles já terem ouvido alguém dito, ó, vai nascer o Salvador, o Senhor. E eles veem uma estrela e percebem que aquela estrela é diferente. E eles saem da Pérsia. Não tinha os meios de transporte que temos hoje. Então eles enfrentaram diversos desafios. Quando eles chegam em Jerusalém, o pastor João vai lembrar o que é que acontece. Eles avisam para Herodes, para a turma da liderança política, ele diz assim, Jesus, nós vimos a estrela Salvador. E aí Herodes, quando você encontrar, avisa para a gente. Por quê? Porque Herodes, ele tinha preocupação com a questão política dele. Então, os reis magos, que a gente não tem ciência que só são 3, eles vão através da estrela até Belém, para encontrar Jesus. Então, e lá dão os presentes, etc. Tem um fator aí que eu preciso falar também, que é importante, eles não vão até a manjedoura. Então já existe uma desconexão total, e que hoje os chamados presépios, tem lá 3 reis magos, já é uma dúvida sobre isso. Próximo, enfrenta a manjedoura, não é? Eles chegam em Jerusalém, na casa, o texto vai dizer em uma casa, Maria já estava na casa, possivelmente, contando, deve ser 2 anos depois, o menino já estava com 2 anos. Por quê? Porque Herodes manda matar as crianças de 2 anos. É por isso que chega a essa conclusão. Então, a desconexão. O que é que podemos aprender com os reis magos? Nós aprendemos com o seguinte: o nascimento de Jesus pode ser visto de maneira diferente. É o que acontece hoje. Nós estamos aqui para dizer assim, Natal é o nascimento de Jesus para a salvação. Mas as pessoas podem ver diferente. Herodes viu como uma ameaça política. Uma ameaça política. Herodes via. Então, o que é que nós temos hoje na sociedade? Observe, mês de dezembro, falando aqui no Brasil, não temos ataque contra Cristo. Mas, basicamente, o restante do ano, em breve, em fevereiro, nós teremos pessoas escarnecendo de Jesus. Essa é uma desconexão frontal com o que a gente pensa, né? Com o que a Bíblia diz, primeiramente. A outra coisa, a questão de que os reis, eles se esforçam para vir de longe adorar Jesus. E as pessoas que estão próximas, elas não fazem questão de adorar o Jesus verdadeiro. Tem uma outra situação também. Pegaram outro personagem, atualmente, já tem muitos anos, e mudaram a caricatura. Não é Cristo adorado, é o velhinho de barba branca, Papai Noel. Então, é uma desconexão frontal. Fora a busca pelo capitalismo, a busca pela venda, né, se tornou um tempo de muitas trocas de presente, consumismo. Então, só para a gente poder ver nesse aspecto, eu considero bastante distante. Então, eis a razão em que as pessoas que entendem e aceitam o verdadeiro significado do Natal, elas, este tempo e em outros momentos, aproveitam para trazer a verdadeira mensagem do que significa o Natal. Para mim, a conexão está bem distante. Assim, usaram essa figura do Papai Noel, que ele vem lá do século IV, né, do São Nicolau, né, que era um cristão generoso que dava presente para pessoas, e aí tem essa história, toda essa história, e depois vão modificando esse personagem até chegar no Papai Noel que nós conhecemos hoje, que esse Papai Noel de vermelho, barba branca, como a gente... Ele surgiu na década de 30, 1930, né? Foi quando a Coca-Cola começou a fazer as promoções, suas propagandas, usando essa figura, e popularizou, né, a figura do Papai Noel, e aí o Natal passou a ser muito mais comercial
do que um lado celebrativo de um fato histórico que é o nascimento de Cristo. Eu diria assim, um fato da maior importância histórica para a humanidade, né, que é o nascimento de Jesus. Então, esse fato que era de maior importância histórica do ponto de vista de trazer paz, de liberdade, mudança, transformação, reconciliação, né, para a humanidade. Então, ele é transformado num evento muito mais comercial. E essa coisa do presente, né, que se tornou hoje as famílias se endividam, a gente vê, né, as pessoas correm para o comércio, recebem dinheiro, e muitos pagam as dívidas, né, para poder ficar livre lá no SPC, e se endividar mais para poder trocar presentes, fazer ceias fartas. E, na verdade, em meio a tudo isso, o Cristo, que é o principal personagem do Natal, ele é apenas um símbolo, né? Foi esquecido completamente. E se a gente fosse colocar mais alguns adendos aqui, ó, o próprio nascimento de Jesus, a data em si, ela não corresponde com as indicações geográficas e etc. dali do anúncio do anjo. Os pastores estavam num lugar com as ovelhas e se foi nesse período no Oriente já é frio, é gelo, eles não estariam. Então há possibilidades, há de certa forma um consenso que esse acontecimento foi lá para o mês de março, o nosso março, né? É muito pouco provável que tenha sido em dezembro. Na verdade, né, a data foi fixada em 25 de dezembro, foi também no ano 336, né? Constantino, né, quando ele estabelece essa data como sendo a data do nascimento de Jesus, porque ele faz uma conexão dessa data, que nessa data, 25 de dezembro, em Roma era considerado, era o dia da celebração do Deus Sol, paganismo, né? Solastro. Né? E outro também era a celebração do início do inverno, né? 25 de dezembro, em Roma. Né? Então, ele traz essa data do paganismo, segundo a história, né, como uma forma de fazer com que os cristãos, né, de fazer essa conexão com o cristianismo e direcionar, né, para a celebração de Cristo, substituindo a data que comemorava o dia do Deus Sol, né, agora seria, né, Jesus. Mas aí a gente vê que é a partir daí que o Natal começa a perder completamente essa conexão, o significado. Tem fatos históricos aí, porque Constantino fez isso, mas para um outro podcast a gente pode falar, mas ele vem, tem alguns imperadores que eram totalmente cristãos, e Constantino depois ele tenta fazer essa junção e criar diversas situações. É isso, eu acredito e vejo pelos fatos que a conexão também está. Tudo bem. Pastor André, vou botar o senhor para falar agora um pouquinho. Tá aí caladinho, só escutando, igual a mim, né? Os mestres. Como é que o senhor acha que o Natal ele foi perdendo esse significado real ao longo da história do cristianismo? O que o senhor acha que foi acontecendo e que foi só a questão econômica, financeira, de mercado, ou perda de valores? Qual é a sua visão aí? Por que esse significado foi se perdendo ao longo da história? Então, o Natal se perdeu, na verdade, o foco foi perdido justamente por conta do consumismo mesmo. Né? A humanidade em si, você vê que a maioria dos países estão comemorando em dezembro o nascimento de Jesus Cristo. A gente já falou aqui que não condiz com a data. Então, o que acontece? O consumismo e o capitalismo de cada nação empurra para isso. Então, o Natal vai se perdendo justamente porque tira o foco do principal, que é o Salvador, que veio justamente para trazer essa luz, né, para o mundo e para a humanidade, para trazer graça, né, e alegria para a humanidade. Então, o povo começou aí justamente no caminho do consumismo, a compras, a usar o 13º e tudo isso que nós falamos. E aí foi descaracterizando justamente aquilo que era o formato original, tá?
de se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo e agradecer a Ele por ter ido na cruz por nós, né? Para nos salvar. Então, o propósito é justamente esse, trazer salvação à humanidade. Então, ele vai se perdendo durante muitos anos, foi descaracterizando, e aí a igreja tentou voltar ao padrão inicial, mas não conseguiu, e até hoje é um grande desafio para a igreja, né, em si, trazer de volta ao projeto original, que é justamente se dobrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Veja bem, eu acho que a gente também precisa pontuar algumas coisas ao longo da história. Vamos começar lá da igreja primitiva. Por exemplo, a igreja primitiva, ela não comemorava, não existe registro de que a igreja primitiva comemorava o Natal. Isso. Porque o foco da igreja primitiva era a ressurreição de Cristo, o arrebatamento da igreja. Esse era o foco da igreja primitiva. Então, e a gente vê, inclusive, não há nenhum texto bíblico que fale de celebração do Natal, mas da morte de Cristo tem lá no 1 Coríntios 11:23, né? Quando Paulo fala da ceia, eu recebi do Senhor, que também eu ensinei, que o Senhor Jesus na noite me foi traído, tomou pão, né, e tem dado graças, partiu e disse, tomai e comer, isso é meu corpo que é dado por vós. Faço isso em memória de mim. Né? Da mesma sorte, tomou o cálice, né, e disse, bebei, entendeu? Faço todas as vezes que bebeis, comeis este pão e bebeis este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, essa ênfase da igreja ali, pós ressurreição e volta de Jesus aos céus, não tem sobre o Natal. Não. Então, o Natal começa a ser comemorado no século IV. Aí é quando o Natal começa a ser comemorado, e aí logo, como é que diz? Constantino já começa desvirtuando totalmente com essa questão da fixação da data do dia 25. Que a gente precisa também dizer o seguinte, o problema, porque não existe registro nem na Bíblia, nem um registro histórico que determine a data exata do nascimento de Cristo. Né? Existe essa ideia, o período que não era inverno no Oriente. Então, se supõe que pelos relatos históricos que tenha acontecido aí entre março e início de abril, né? Março e início de abril. Mas não é possível precisar a data, porque não existe nenhum registro histórico que diga a data. Então, a questão da data, assim, talvez não seja o mais relevante. A questão está, entendeu? Na perda do foco, entendeu? Porque o propósito não é celebrar a data, mas é celebrar Cristo. Cristo só, entendeu? E hoje a igreja cristã celebra, precisamos trazer de volta a celebração a Cristo, porque hoje se celebra muito mais as ceias, o consumismo, né, o Papai Noel, a árvore de Natal e tudo isso. Então, e a gente vê que ao longo da história, por exemplo, na Idade Média, e aí se continua comemorando o Natal, mas o Natal passou a ser algo muito ritualista, né, e aí se perdeu ao longo do tempo, e depois entra a Reforma Protestante, que aí os reformadores, né, Lutero, Constantino, Zwinglio, tentaram trazer de volta o sentido do Natal, mas eles não conseguiram. Né? Não conseguiram trazer de volta, havia divergência, inclusive, entre eles, e eles não conseguiram trazer de volta o sentido do Natal para o cristianismo. Então, e aí a história foi se passando, e aí já no século XX, é que aí a coisa desanda de vez. Né? Porque o Natal se transformou num evento comercial. Né? Hoje, qual é a melhor data para o comércio? É justamente o Natal. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma mudança tremenda. Exato. E precisava trazer para a humanidade diversas situações que pudessem acalentar aquele vazio deixado pelaquela Segunda Guerra Mundial. Aí vem toda a situação da indústria, tudo, e vai precisar consumir. Então, o Natal é uma dessas. Realmente se perdeu. Fazendo um contraponto, os grandes empresários, eles falam sempre que nas adversidades e nas crises é sempre uma oportunidade de um bom negócio, né? E aí, quem sabe nós que temos essa visão
mais apurada do verdadeiro sentido do Natal, seria uma boa ideia aproveitarmos a data no sentido de evento social, né? Onde muitas vezes você tem uma pessoa que ela é cristã ou evangélica e dentro de uma família que os outros não são evangélicos, né? E aproveitar essa oportunidade que a família está reunida para ele manifestar né? Seria uma boa ideia, né? Então, não são só os evangélicos que têm essa visão, dos cristãos em si, no mundo, né? Eles têm essa visão de acreditar no nascimento de Jesus. Algumas vertentes um pouco mais diferentes, né? Mas tem pessoas que estão nem aí, realmente. Elas consideram aquele dia anterior a 25 como encontro de famílias mesmo, só isso. Eu não acho ruim. Por sinal, a gente não acha ruim nem contra. A gente, por sinal, aproveita para levantar a bandeira e a minha família. Tem algo que você vai estabelecendo no coração dos filhos e das pessoas que você ama, que vai fortalecer os vínculos familiares. Nós tivemos uma época que até esses vínculos aí foram complicados, até essa data que atrai as famílias para a mesma mesa, para conversar, passamos por dificuldades. Mas não há o problema de se juntar para ter comunhão com a família. Aí seria muito bom que todas as famílias pudessem dizer, nós não estamos aqui só por causa da mesa, por causa de rever os familiares. Mas, aproveitar a oportunidade. Né? Poderíamos dizer o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, Filho de Deus. Poderia ser assim. Lembrar, né? Veja bem, extremo. Eu não vejo problema em você reunir a família, preparar um jantar, uma ceia, né? Às vezes, assim, as famílias também exageram, né? E aqui os gastos se tornam absurdos, as pessoas se dividam para fazer, entendeu? Algo que está além das suas posses. E isso, de certo modo, cria uma contradição, porque enquanto existem famílias que têm muito mais do que necessitava, tem outros que não têm absolutamente nada, né? Na mesma data, né? E que talvez essas pessoas não tenham o que comemorar. E nós, os cristãos, precisamos refletir sobre isso também, né? Outra coisa importante, o Natal, além de reunir as famílias, é uma data que muitas pessoas que não vão à igreja regularmente, até motivado pelos familiares, né, que são cristãos, vão à igreja. Então, essa é a oportunidade que nós, igreja, temos de falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Focar as nossas mensagens mostrando qual o verdadeiro sentido do Natal. Não é? Porque eu acho que é uma oportunidade única que nós temos, né, de evangelizar pessoas. Eu vou aproveitar esse gancho para lhe perguntar se é possível, pastor Gilvan, recuperar o verdadeiro sentido do Natal e qual seria a estratégia, vamos dizer assim? Bom, é possível, é claro que não é tão simples assim, mas é possível. Uma das formas nós, como igreja, cristãos, precisamos ensinar, não é? Aproveitar todas as oportunidades, inclusive no dia do Natal, não é? Inclusive essa oportunidade agora, né? Justamente. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Outra coisa, se nós nos reunirmos como família, eu acho que nós temos o dever de ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, né, qual o verdadeiro sentido do Natal. Então, eu creio que passa por ensino, né, por construção de valores, porque esses valores cristãos, eles foram se perdendo ao longo da história, porque a história do Natal foi completamente distorcida. Então, a única forma que nós temos de trazer de volta é reconstruindo esses valores, né? E a gente só consegue reconstruir esses valores ensinando, né? E aí nós precisamos ensinar como pastores e também como pais, né? Aos nossos filhos e aos nossos netos. Então, essas contribuições que o pastor Gilvan falou, elas são pontuais, fantásticas aí para que a gente possa recuperar. Nós vamos ter sempre, como eu já falei aqui hoje, a gente vai ter sempre o pessoal que vê de outra maneira.
é bem mais complicado a gente dizer que vamos recuperar totalmente, porque vai ter sempre pessoas que vão perceber de outra maneira. A própria Bíblia diz que é importante o conhecimento, né? Através do conhecimento a gente consegue ser livre de alguns conceitos errôneos. Então, um deles é esse que a gente está tratando aqui, do verdadeiro significado do Natal, precisa ser reesclarecido, né? Por sinal, a gente tem essas questões, não só fora das comunidades cristãs, dentro também. Tem muitas pessoas ainda que elas preocupam-se mais com os adereços. A propaganda, a publicidade em si, ela a publicidade descaracterizando o Natal muito forte. Praticamente todo dia, todo tempo, as pessoas se programam para isso, se arrumam para isso. Tem as motivações consumistas, mas através de estar ensinando. Então, você tem os contrapontos, você tem publicidade, tem esse lado, não estou querendo ser pessimista, mas sendo pé no chão, realista de que vai ser um grande desafio. Mas o que nós pudermos fazer para poder dizer, ó, o verdadeiro Natal é esse. Então, quando você, voltando para aquela questão dos anjos cantando no céu, coral angelical, declarando que Jesus, Cristo Senhor, o Rei dos Reis, sendo o Senhor nasceu, então você tem a expressão exata do que é o Natal. Os céus celebram. E ele diz, ó, isso é essa celebração do nascimento de Cristo, os anjos celebram. E nós temos também essa boa vontade, os homens sendo alcançados pelas boas novas e a boa vontade de Deus para conosco. Então, o Natal deveria ser celebrado entre nós e dizer, Cristo Jesus nasceu. E foi ao longo do tempo, nós já falamos, acrescentado adereços. E tem um fato assim, importante que eu acho fantástica a história dos magos, porque apesar deles seguirem uma estrela, eles não adoram a estrela. Apesar de chegar próximo de Jesus, o menino Jesus, e lá está Maria, eles não adoraram Maria. Não adoraram José. Não adoraram qualquer outra coisa. O texto diz que eles adoraram o menino Jesus. Então, essa recuperação de que o verdadeiro que merece a verdadeira adoração é Cristo Jesus, Senhor. É isso. É recuperar através de publicar isso. Tem também algum tipo de eventos feitos nas comunidades, né? Tem comunidades, né, igrejas e outras comunidades, mesmo locais, moradores, que se reúnem para recriar o ato do nascimento de Jesus. Eu acho fantástico também, né? Eu queria, essa altura aqui, agradecer, porque temos companheiros conosco, né, Júlia, aqui na nossa sala na nossa sala do podcast. É isso aí. Quem são? Larissa, Tiago, que bom, que Vinícius. Vinícius e Igor também. Igor nosso. Vale, então. Nosso backstage. Ou seja, a contribuição que a igreja cristã vai dar é informação, educação, orientação, e assim cada membro ir passando essa corrente adiante, não é isso? É que às vezes, nós cristãos, nós somos omissos em relação. A igreja ela precisa ser mais protagonista. Na minha visão, a igreja precisa ser mais protagonista nesse aspecto. E hoje, principalmente agora, no século XXI, que a igreja perdeu esse espírito, né, de evangelização, né, esse espírito missionário. E eu acho que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós vamos conseguir mudar a cabeça de todas as pessoas? Não vamos conseguir. Mas nós vamos trabalhar, por exemplo, na nossa comunidade cristã, nós vamos ensinar à luz da palavra de Deus. Acho que a Bíblia tem argumento suficiente para que a gente possa mostrar a todos os irmãos o verdadeiro sentido do Natal. A mesma coisa na nossa família, né? Nas nossas reuniões de família, porque é um momento que nós temos, talvez seja um momento quase que único, né, durante o ano, onde as famílias inteiras conseguem se reunir, né? E por que a gente não aproveitar essa oportunidade? Precisamos aproveitar essa oportunidade. É verdade. Pastor André, eu queria que o senhor comentasse sobre, o pastor João já deu uma pincelada aqui, sobre essa questão
dessa diferença das mesas, né? A diferença que uma família mais abastada tem de fazer aquele banquete que tem a ceia, depois almoça no outro dia, depois janta no outro dia, e enquanto alguns têm uma escassez, né? E a percepção que o Natal não é a ceia, o Natal é a comemoração do nascimento. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre. Então, nós vivemos hoje dentro da graça, né? Aí, a única coisa que faz com que essa diferença seja diminuída ou melhore muito é o amor de Deus nos nossos corações. Porque sempre vai ter pessoas mais abastadas que estão bem, mas tem outros vizinhos ou pessoas na comunidade que estão com a mesa sem nada. Hoje tem pessoas mesmo que não tomaram um café. Tem pessoas que não almoçaram, mas nós tomamos café, comemos pão, nós almoçamos, tá? E o que nós fizemos com aqueles que não tiveram nada para comer? Justamente quando chega na época do Natal, essa graça que nos sustenta deve transbordar para aqueles que são necessitados. E é justamente esse amor de Cristo por nós que vai fazer com que essa revelação se revele para outros. E isso tem que ser através da graça. E nós sabemos, muitas vezes, algumas famílias que não têm condições, e nós poderíamos muito bem chegar e repartir o pão como a igreja primitiva fazia. O amor que a igreja primitiva tinha era o amor para com Jesus, e ele transbordava isso para os outros. Isso é graça. Então, sempre nós teremos isso, ainda mais aqui no Brasil, que tem, infelizmente, esse problema econômico, né? Onde muitos têm condições suficientes, outros não têm nada e, infelizmente, quando chega no período do Natal, isso é muito visível. Então, como fazer isso diminuir? O coração de amor. E esse amor não vem de nós, só vem de Deus. E quem sabe até em uma determinada casa uma ceia farta sem Cristo, em uma outra casa um franguinho com a farofa, mas com Cristo, né? E na verdade aí ia fazer a diferença porque Cristo está ali, né? Isso aí faz a diferença. Imagina a casa que não tem nem um frango nem Cristo, né? Tem isso, nem né? frango nem Cristo, é justamente essa sequidão. Aí vem a frustração de muitos, né? Muitos, quando chegam nesse período de Natal, estão vivendo um tempo de sofrimento terrível, né? Se tranca, se fecha, desliga as luzes, vai dormir cedo. Entendi. 9 horas, está dormindo, não quer conversar com ninguém, justamente por conta da frustração, por conta do coração de alguns que estão feridos, né? E ali precisando de um abraço, de uma palavra, de um amor, né? E do repartir do pão, não só o pão físico, mas o pão espiritual, né? O amor, a compaixão, a empatia. E é justamente sobre isso, é a graça, só a graça mesmo que vai fazer com que isso aí melhor. Como nós estamos falando sobre verdadeiro significado do Natal, e aí você tem Cristo como centro, né? O nascimento do menino Jesus e ele, então nós podíamos olhar um pouco para ele. O que é que ele nos ensinou sobre como diminuir essa diferença? O que é que Cristo nos ensina a respeito disso? Então, o pastor André falando, eu me lembrei da questão da multiplicação dos pães. Cristo ele fica preocupado, estava chegando a hora, o pessoal estava com fome, tinha ouvido, né, tinha ido atrás dele, e ali com 5 pães e 2 peixinhos, que é uma das multiplicações, ele consegue trazer o alimento para tantas pessoas, né? E a gente acredita nesse poder da multiplicação. Quando a gente olha para o Natal, e hoje a gente vê um Natal mais egoísta, mais consumista, Natal mais nosso, né? Meu, minha família. E aí existem movimentos, e aí eu quero reconhecer, não precisa, muita gente não é nem cristão, que se mobilizam para ir até as ruas, levar alimentação morador de rua, ajudar instituições a essas movimentações. E até a gente sente falta, porque isso não continua. Verdade. Pós
pós-Natal, antes, muito antes do Natal, né? É como se nós, em tempo de festa de Natal, uma luz acende, eu preciso ser generoso, repartidor. Então, Cristo ele não tinha data, Cristo ele via necessidade, né? Ele dividia um pão com as pessoas que eram necessitadas. E é interessante, eu estava me lembrando do fato, quem esteve conosco quando eu pastorei João Pessoa, uma das igrejas, nós resolvemos fazer um Natal diferente. E a gente estava naquele período, aconteceu um fato na cidade, que um grupo de pessoas estavam em um certo local e tiveram que sair, serem desalojados. E aí eles vão para uma praça, né? Nossa igreja soube disso através da reportagem logo cedo, do jornal local, e ali rapidamente decidimos levar café. E conseguimos. E aí criou-se uma conexão com esse grupo grande de pessoas que estavam na praça. E a gente decidiu, vamos fazer a ceia para eles. E vamos fazer aqui dentro da igreja. Então, do templo, né, da igreja do templo. Eu me lembro que nós tiramos todas as cadeiras, colocamos mesa com as cadeiras, tiramos, na verdade, quando eu quis dizer tirar as cadeiras, aquele formato comum de auditório, reorganizou, né? E organizamos. E foi assim, fantástico, porque todos que não tinham perspectiva de Natal ter uma ceia, eles começaram a ter esse dia uma ceia. E nós fizemos o seguinte, só servimos. Diversas ações podem ser feitas. E nosso coração vai revelar, através da nossa disponibilidade, sermos generosos ou não, vai revelar não só na data de Natal, todos os dias. E tem pessoas que só se tornam generosas nessa data. Então eu faço votos que a gente consiga olhar para as mesas não como uma ideia nossa própria, mas perguntar o que Cristo faz no meu lugar. Porque a gente vê que Cristo tem o exemplo, o exemplo, né, de cuidar dos que não têm, dos que têm pouco, né? Então, que o Natal também seja uma data para as pessoas refletirem, porque nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta, né? E onde o capital, cada dia, entendeu, se concentra mais, né? Então, aumenta a distância entre os que têm muito e os que não têm, né? E somente o Evangelho é que pode mudar essa realidade. Entendeu? Isso é o papel também da igreja, no sentido de trabalhar para que essa realidade se mude e que a justiça, as pessoas, através do Evangelho, entendam que é necessário fazer justiça social. Né? E nós podemos ajudar com o nosso papel de evangelizadores, né? Para uma sociedade que cada dia só pensa em si, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas, né, cada vez mais só pensam em si e não conseguem enxergar o outro do lado de necessidade. Que o Senhor nos ajude, né, para a gente ter um novo olhar, né, para a sociedade. Vou deixar uma pergunta aqui em aberto para quem quiser responder. O que essa luz do nascimento de Cristo efetivamente vai mudar na vida de uma pessoa? Eu vou rapidinho citar aqui João capítulo 1, olha depois ali, né? Versículo 6, e aí vou até o 9. O Evangelho de João diz assim: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Versículo 8. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Aí, para fechar, no versículo 9 diz: está chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Então, passei na hora essa semana, eu vi aquela luz iluminando a hora, coisa mais linda. Mas só ilumina a hora. Só que o apóstolo João está falando do João Batista, que ele era o testemunha da luz. Ele está me dizendo aqui que Jesus é a verdadeira luz. O tema aqui é justamente o que? Natal, além das luzes. E essa luz que ilumina toda a humanidade
é Jesus Cristo, que veio justamente, não ilumina somente um local, como na cidade. Ele ilumina toda a humanidade, ou seja, o alcance dessa luz é universal. Ela não é pontual, né? É universal. E muda vidas, né? Transforma vidas. Transforma. Nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. Exatamente. E, né, Júlio? E indo para as considerações finais, né? Isso. É. As considerações finais. Eu queria só falar que Jesus, que nós estamos falando do verdadeiro significado do Natal, ele é único que pode tirar os homens das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Natal, ele traz uma sensação boa. Porque os adereços, as festas, as mesas, as trocas de presentes, as festividades, comemorações, ela traz uma sensação muito boa. Como se nós esquecêssemos de todos os nossos problemas, dessemos uma trégua para a gente mesmo. O Natal ele tem essa sensação. Essa sensação, ela há possibilidade, essa mensagem que eu quero deixar, de permanência. Ela não precisa ser passageira, que dure 1 semana ou 2 semanas. Ela pode durar toda a vida aqui na Terra, porque Ele é o príncipe da paz. E essa paz que Ele dá para a gente, essa paz interna, essa paz que Ele deu para os discípulos, quando os discípulos estavam tristes, porque Ele tinha sido crucificado. E na cabeça dos discípulos Ele ainda estava morto. Mas no terceiro dia Ele ressuscita. E vai até os discípulos em uma sala, os discípulos desencorajados, tristes, como muitos estão, porque a sensação de paz que alguns têm que são passageiros, nem essa sensação de paz alguns têm no período de Natal, estão sufocados, como nosso pastor André citou. Então, o nascimento de Jesus é para trazer uma paz duradoura, eterna. O nascimento de Jesus é para iluminar o caminho daqueles que não sabem para onde estão indo. E todas essas sensações. Então, eu queria dizer para os amados que estão conosco e amadas famílias, de que o verdadeiro presente foi Deus que nos deu. E ele veio envolto de sublimidade, envolto do grande poder, o poder da salvação de toda a humanidade. Jesus nasceu na manjedoura, mas com a expectativa de apontar para a cruz, para Cristo. Só Ele é o Salvador. Então, feliz verdadeiro Natal para todos que estão nos ouvindo. Eu vou pedir assim para a gente fazer um encerramento, que cada um... Como é que o senhor resumiria esse podcast em uma frase? Esse podcast ele é esclarecedor, mas eu gostaria de deixar uma mensagem que Cristo, o Cristo que nasce, ou que fica lá, né, apenas no presépio, né, que não tem vida, nada mais que o Cristo vivo, real, verdadeiro, possa nascer em cada coração, né, possa estar presente em cada lar, em cada vida, porque é justamente isso que o mundo está precisando, né, que Cristo nasça, entendeu, no coração, porque se Cristo estiver no nosso coração, nós teremos paz, nós teremos harmonia, amor, as pessoas serão mais tolerantes, compreensivas, né? E haverá muito menos desigualdade social. Então, que Cristo venha nascer em muitos corações no Natal. Pastor Williams, sua frase aí, resumo do podcast. Pedir ao pastor para falar só uma frase é um desafio. Né? Mas, Júlio, eu queria desejar assim, um verdadeiro feliz Natal para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu queria dizer que vale a pena a gente poder entender o significado real desse nascimento magnífico de todos os tempos, o nascimento de Jesus. Pastor André. A bênção, né? Jesus é a luz universal, e essa luz que revela as feridas é a mesma luz que cura, que o pessoal não tem, mas a humanidade não tem, mas
mas que permita que o Senhor venha revelar essa ferida, para que venha curar e ter um Natal maravilhoso que vai dar. Acho que poderíamos encerrar com a oração, né? Para desejar Feliz Natal, né, a todos, né? Fez mais, né? Então, só para a gente poder lembrar, nós entendemos o significado do Natal, mas dia 24 eu vou estar com minha família, com meus filhos, quem sabe amigos próximos, entendendo o verdadeiro significado do Natal e participando daquela noite de uma ceia maravilhosa, né? Mas com significado real e vivo e verdadeiro no coração. Isso é bom. Vamos orar então? Pai, muito obrigado pelo nascimento de Jesus. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. E nós agradecemos pelo nascimento glorioso, maravilhoso, magnífico, que foi o nascimento do Filho Jesus. Eu quero agradecer que o Senhor Jesus, o verdadeiro, se revele para cada coração. Visita, Senhor, cada família, cada lar, aqueles que estão doentes, não vão poder participar de ceia, que o Senhor os visite. Senhor, os restaure e os cure. Aqueles que estão com saúde, com condição, possamos ter um coração grato por tudo, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Queridos, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast.